O professor de uma universidade nos Estados Unidos uma vez disse, depois de descobrir que ele tinha uma doença que o mataria, olhando para a vida falou: o universo é maravilhoso demais para eu entender que não existe um criador por trás disso. Alguém que era ateu, alguém que não acreditava em Deus, a partir do momento em que enxergou uma doença, começou a acreditar nele como um criador. Mas qual é a razão disso? A gente está aqui para descobrir criação e lá vamos nós falar um pouquinho sobre isso. Estamos com Pastor Robson Aleixo. Show de bola. Pastor Henrique Zanin. Excelente. E agora a gente olha para a Bíblia e a gente começa a perceber que, antes de olhar para a Bíblia, a gente percebe que você precisa se inscrever no nosso canal. Eu acho que você esqueceu disso, então vai lá, aperta o sininho, o canal UNASP C1, tá bom? Canal do YouTube e nas plataformas, siga e se inscreva nos nossos canais, no Instagram também da Pastoral, procure todos esses processos para você se antenar daquilo que você vai estar escutando aqui. Mas agora, quando a gente olha para a Bíblia ela é taxativa. Nos Salmos, no encanto e na beleza da criação, quando eles falam assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, a gente consegue ver isso? Então a gente começa a olhar para algo que nos remete à ideia de um criador. Mas como isso? Vamos tentar entender então. Para isso, convido os nossos pastores para discutirem sobre isso aí. Criação, lá vamos nós. Qual a importância e como entendermos esse processo tão importante que se inicia logo de cara em Gênesis. Gênesis já apresenta pra gente a criação, né? Posso usar um negócio que você falou? Fala aí. Se inicia. Você trouxe esse termo. O início das coisas é sempre muito importante. Ele dá direcionamento, ele dá propósito, ele dá o sentido. O início, ele tem qualquer coisa, de um relacionamento, o início de um programa, o início de uma empresa, o início de uma aula. O início, ele já dá o tom das coisas. E todas as vezes que durante o processo a gente tem dificuldade, a gente vai tentar olhar para o início. Então a pessoa que está tendo problema na vida dela vai entrar num processo terapêutico, muitas vezes ela vai ter que mexer lá na estrutura básica, lá atrás, para entender como as coisas foram formadas, para tentar dar prosseguimento. Sim. Então esse ponto, pensando agora na humanidade, na nossa caminhada cristã, ele nos dá muitas respostas, mais do que a gente imagina. Sim. E aí você percebe que tem a ver sim com você. Não é uma questão somente de teoria, mas a criação é importante para a nossa realidade hoje. Vai influenciar nas coisas, né? Sim, porque quando a gente fala de criação, nós estamos falando de definição de identidade e propósito. No nosso episódio, quando conversamos sobre quem é Jesus, a gente enfatizou bastante que se você compreende quem é Jesus, você compreende quem você é. A má compreensão sobre Deus é uma má compreensão sobre absolutamente tudo. Em relação à criação, a gente coloca isso também. Por quê? Porque as ideias são anteriores à criação de alguma coisa. As ideias são anteriores aos itens. Então, o plano é anterior à execução. Então, o plano para a minha vida é anterior à minha vida. Então, eu não posso me definir sozinho. Se eu sou um ser criado, é porque há um projeto para a minha criação e há um criador que me define. Você jamais vai poder dizer quem você é sem conversar com quem te fez. Porque ele tinha um projeto para você. Então eu conheço inclusive os meus defeitos e os meus desvios de propósito quando eu compreendo o propósito. Ou seja, se Deus não é criador, ele não tem direitos. E é por isso que a gente olha e já começa falando em Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele não se preocupa, a Bíblia não se preocupa em mostrar quem Deus é logo de cara. Ela vai explicar ele como criador. E é a partir desse ponto que a gente começa a entender tudo o restante. Não somente da gente, mas do início de tudo, né? Então, Deus, ele inicia tudo quando ele se mostra através do papel da criação. E é assim que a gente começa a entender quem ele é também, né? Sim, eu gosto desses dois textos. O primeiro que você citou, Gênesis 1:1, que ele tem uma aparente separação
mas o que ele tem é uma coesão de todos os versos. A aparente separação é: no princípio criou Deus os céus e a terra. Algumas pessoas vão dialogar muito sobre isso, que ponto. O que significa. Tá? E agora começamos. Porque tem muitos dos céus que são criados anteriormente à terra. O que ele está dizendo que de fato é que você nem vai começar a continuar lendo a Bíblia se você não acreditar que Jesus é criador. Porque ele já começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o primeiro verbo que diz respeito a essa pessoa divina é alguém fazendo alguma coisa. No princípio criou. Ponto. Então a primeira palavra a respeito de Deus é o seu ato criador. É o que ele faz alguma coisa. Mas ele vai dizer no verso 2 que a terra estava sem forma e vazia. A palavra aqui que nós traduzimos por criou é do hebraico bará. Bará, conceitualmente, é o fazer do nada. Deus dá uma ordem e o nada deixa de existir, se é que nada existe. Ou seja, não há um estado. Não há estado, porque não há coisas para estar antes da palavra criadora. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas ele começa a descrever um estado no verso 2. Porque a terra estava. A terra estava sem forma e ela estava vazia. Ele descreve trevas e você só identifica a treva se houver anteriormente a luz, porque se não houver luz não há como definir trevas. E há um espírito que paira sobre algo também, que é o abismo. Então, no mesmo momento que a Bíblia fala que Jesus cria do nada, ela descreve coisas já criadas. Ou seja, é óbvio que ela está dizendo que as coisas começam a ser contadas a partir do momento que elas têm propósito. Ele não está descrevendo só que Deus fez as coisas, ele está dizendo que Deus faz e dá sentido para as coisas. E a Bíblia não descreve coisas sem sentido como coisas que existem. Isso é muito interessante. Isso aplica-se diretamente à minha vida. Ele fala assim: vós estáis mortos nos vossos delitos. Mas como eu estou morto? Estou vivo. Estou respirando você. Sua vida não tem sentido. E eu acho que, a partir daí, ó, puxando o gancho do que o pastor Robson colocou. Então, primeiro Deus. E aí, então, ele traz o sentido para essa narrativa. E aí, retorna para Deus quando ele começa a falar, mostrando o poder da sua palavra. Então, ele apresenta o cenário de como estava, e a partir daí, a palavra de Deus, ela começa a demonstrar o seu poder. E ele vai falando, as coisas vão acontecendo. Eu acho que, de repente, para quem está assistindo e ouvindo a gente, é bom a gente dar uma recapitulada, ou falar um pouquinho de como que acontece esse processo, tá? Porque nem sempre as pessoas sabem, então eu acho que vale a pena. E aí, uma dica para você não esquecer a ordem das coisas na criação, vamos pensar na construção de uma casa. Então, Deus gasta dos 7 dias, 3 dias construindo os alicerces, a estrutura, colocando o telhado, a casa fica pronta, e depois 3 dias colocando a mobília dentro dessa casa, preenchendo cada um dos espaços e dos ambientes. Então vamos lá. No primeiro dia, Deus cria a luz. E aí tem uma discussão do que significa isso daí eu deixo pro Robson depois, tá? No segundo dia, ele amizade é um problema, né? Amiga é coisa pra se trancar. Daí depois disso, segundo dia, separa águas de cima e águas de baixo. Então a gente já entende que existe água em cima e água embaixo. Terceiro dia, aqui embaixo, que falta alguma coisa. Então ele separa a parte seca e parte molhada. E na parte seca coloca tudo que é vegetação. Então os alicerces, a construção, a casinha ficou pronta. Agora se começa a preencher os ambientes. Quarto dia ele preenche o quê? O céu. Colocando os astros. Sol, lua, estrelas, tal. Quarto dia. Quinto dia ele preenche, então lá já está tudo certo. Falta aqui embaixo. E aqui embaixo a gente tem o quê? Água e terra. Então quinto dia ele vai para as águas, certo? E céus também, ok? Então, como eu digo erradamente para os meus alunos, tudo que avoa e tudo que nada, tá? Quinto dia, ok? E aí, depois disso, o que falta? Preencher terra, esse espaço. Então, qual é a mobília desse espaço? Sexto dia, o restante dos animais terrestres, ok? Em todas as suas especificidades. E aí, a casa ficou pronta. Pronta para quê? Aí depois vem a conversa dos moradores, né? Mas daí a gente fala daqui a pouco. Vai falar, cenas do próximo episódio. Não é próximo episódio, mas daqui a pouquinho. Eu vou
fazer como o peixe morto faz, mas a sugestão aqui do Zanin que eu vou pegar o gancho. Certo, tá bom. Ele vai pegar o gancho, eu vou continuar no mesmo gancho. Tá. Essa descrição que o pastor Zanin fez, ela é fundamental para a gente compreender Gênesis, e Gênesis é genético. Então você compreende todo o restante a partir de Gênesis. Exato. E não é à toa que ele é o primeiro livro da Bíblia, não é à toa que ele é o livro dos princípios. O Gênesis não é o livro do princípio só de uma cronologia da história humana, ele é o princípio de absolutamente tudo. Duas palavras que eu gostaria que a gente parasse para pensar, para aplicar isso que o pastor Zanin falou, assim, afundando um pouco mais. Essa palavra aqui, sem forma, no texto de Gênesis 1, 2, ela é usada no Antigo Testamento, portanto, é a mesma palavra em hebraico, e a amplitude de tradução dela nos ajuda a compreender bem o conceito dela, o que é o sem forma. 1 Samuel capítulo 12, verso 21, há uma tradução de sem forma lá. 12, 21 diz assim: não vos desvieis, perseguiríeis, e a palavra que em Gênesis está traduzido como sem forma, está no verso 21 de 1 Samuel 12 como coisas vãs. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada proveito e tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Isso é sem forma, é vão, vaidade. Em Isaías 29, 21, interessante, diz assim, os quais, por causa de uma palavra, condenam o homem, os que põem armadilhas aos que repreendem a porta. E aqui a tradução de sem forma está: os que sem motivo negam o justo em seu direito. A mesma. Então, aqui, ela é usada para sem motivo, usado para coisa vã, é usado para sem forma. Então, uma coisa que não tem forma aqui não é uma coisa disforme, é uma coisa que é impossível de ser utilizada. Há uma outra palavra aqui, que é havia trevas na face do abismo. Eu vou citar um texto aqui. No finalzinho do livro de Apocalipse, há uma prisão de Satanás. E na prisão de Satanás, a palavra ali é abusos, mas ela também é uma variação desse sem forma no hebraico. Satanás, ele é preso e se coloca selo sobre ele e o aprisionou no abismo. Sim. Mas esse abismo em que Satanás é preso por 1000 anos é a terra. E a descrição, quando você olha para o milênio, vai estar todo mundo morto. Todo mundo morto, porque a volta de Jesus mata o ímpio. Então Satanás não pode tentar o salvo e não pode usar o ímpio. O que ele vai estar fazendo no milênio? Ele está inativo. Quando os anjos, esses mesmos anjos maus encaram Jesus, ele fala assim: não nos lance de volta ao abismo. Ou seja, não nos coloque de volta à inatividade. Insuportável, né? Insuportável. O livro de Apocalipse usa também a expressão de besta que toma uma ferida mortal e ela não consegue agir, mas depois ela ressurge do abismo. Abismo é uma expressão bíblica para inatividade. A terra é inativa, não tem atividade nela. Isso é a expressão de abismo. E o Espírito paira sobre esse abismo. Então, concluindo aqui, o que é sem forma. O pastor Zanin falou da maneira como Deus fez, mas se você colocar os primeiros atos criadores de Deus na terra, é exatamente dando forma. Porque o dia não é definido. Quando Jesus separa, essa palavra interessante, os primeiros atos, ele separa luz de trevas e denomina luz de dia e trevas de noite, e houve separação. E aí fala isso, houve separação. Então você olha, o dia tem uma forma agora. Tem uma parte clara e uma parte escura. A próxima criação do firmamento, o firmar, ele pega tudo que já existe e distingue. Separou águas de águas e botou um horizonte no meio. Ele separa continentes, ele separa. Quando ele separa, ele está agindo contra o que é sem forma. Quando tudo que é sem forma tem forma, ele vai agir contra tudo que é vazio. Colocou os peixinhos no mar, tudo que nada e tudo que voa. E vai indo, e vai usar a mesma lógica para fazer o homem. Porque ele façamos o homem do pó da terra, portanto há um pó espalhado, mas ele não tem forma nenhuma. Ele faz o homem, agora aquele boneco tem forma, mas ele ainda é vazio. E Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. Aquilo que é vazio se torna cheio. Todo o processo criador de vida é assim. A ação de criador, e tudo que é sem forma, ele vai indo e vai ficando cheio, e tudo que é vazio vai ficando cheio. Tudo que é sem forma tem forma. E destaca-se uma palavra aí que é kadosh. Separar, santificar. Desculpa. Vai lá. Não, é que ainda nessa pegada,
Nesse gancho? Nesse gancho, já que a gente tá... O Capitão Gancho aqui, papo né? Do peixe que morre, o papo do peixe que morre. Eu fiquei pensando aqui na ideia de definição. A gente vive para definir as coisas. Sim. Quem que deu o nome... quem tá ouvindo não tá vendo que eu peguei na mão, né? Quem que botou o nome disso de garrafa? Sim. E aí, como que alguém descreve garrafa? Pois bem, é isso que Deus faz. Ele dá as primeiras definições para a humanidade. E a definição vinda de Deus nos diz muito dele e da gente nessa relação. Sim. Então, o que eu estou fazendo aqui, falando agora? Repetindo o que o Robson falou com outras palavras. Que é isso que ele faz em É Gênesis. isso que Deus faz em Gênesis. E é isso que os autores do Novo Testamento fazem também. Até porque em Gênesis a gente tem 2 relatos da criação, do Gênesis 1 e do Gênesis 2. Sim. Porque daí vem essa repetição depois, né? Tá bom, parei. E aí vem um ponto. Que Hebreus joga isso pra gente. E ele joga uma definição extremamente importante quando a gente para pra pensar sobre criação. Cara, posso Fala falar o esquema? Pegando o gancho dos antes de Hebreus? Você não vai falar hoje. Não, porque já. Definição é uma palavra contra-contemporânea. Olha as palavras difíceis aí, porque meu hoje povo. ninguém define nada, né? A contemporaneidade se posiciona, mesmo que inconscientemente, contra definições, porque definir é excluir. Ou na pluralidade de definições. Exatamente. Todas as definições podem e servem. Quando você não define, você não dá identidade. E quando você não define, você não exclui. Mas definir é excluir. Toda definição é excludente. Quando Deus diz o que você é, ele está automaticamente dizendo o que você não é. Exato. Mas o princípio da santidade é a definição. Tudo que é santo é definido por, de e para. Quando eu falo assim, nada se define, eu não entendo esse Deus criador. Quando Deus fala assim, Deus é infinito? Sim, Deus é infinito, mas ele é definido. E quando ele se define, ele se auto-exclui daquilo que ele não é. E quando ele se auto-exclui daquilo que ele não é, ele me possibilita amá-lo e adorá-lo. Então ele fala assim, eu sou amor. Então ele se definiu. E quando ele se definiu, e isso é importante que a gente entenda, nós cremos num Deus infinito, grande e impossível de ser compreendido em muitos aspectos. Mas o Deus que nós cremos, ele é definido. Ele não é etéreo. Ele não é abstrato. Ele é definido. Ele diz, eu sou assim e não sou assim. E define você também. Isso é contra-contemporâneo. Mas ele... Nessa contra-contemporaneidade, aliás, o evangelho é sempre contra-contemporâneo. Ele nunca se alinha com o mundo. Exato. Ele me permite relacionar. Então, falar de criação sem falar de relacionamento é uma conversa que vai levar a um papo inteligentinho. Sim. E aí a gente entra num ponto que Hebreus joga pra gente. Porque ele fala Hebreus 11, 3, fala assim: pela fé... nós entendemos que o universo foi formado e pela palavra de Deus. De modo que aquilo que não se vê não foi feito do que é visível. E aí ele começa a falar sobre essas questões. Mas aqui ele mostra uma coisa extremamente importante. Ele fala, Gênesis, e é isso que a gente está vendo, Gênesis ele já joga de cara apresentando, falando assim, então, o mundo foi criado e o mundo foi criado por Deus. Ou seja, existe um Criador e ele coloca propósito. E você tem que aceitar, querendo ou não. Então, Deus ele já joga e fala assim, tá aqui, essa é a verdade. Então agora você só tem 2 definições. Ou você aceita ou você não aceita. Mas vai continuar sendo a mesma verdade. A verdade vai continuar sendo essa verdade. De que eu sou criador e de que, através da minha criação, o mundo foi feito. E agora eu vou explicar pra você. A conversão não é pegar uma pessoa que vive no mundo real e levar para o mundo espiritual. Conversão é pegar uma pessoa que vive nas ilusões próprias da irrealidade do pecado e levar para a realidade que é Cristo. Sim. O que é realidade? Cristo fez tudo. Deus fez tudo. Isso é uma realidade. Mas o mundo, o coração carnal, o pecador, não aceita isso. Ele prefere a ilusão. E aí a gente volta para esse propósito. A gente volta falando. É isso. Fala aí. Não. Não? Sim. Desculpa. Vamos ser sinceros. A gente ama respostas. Isso é maravilhoso, ter respostas. Porque a nossa cabeça, ela faz perguntas o tempo todo. Sim. No meio acadêmico, a academia existe buscando respostas. Sim. Então, você não constrói uma tese sem uma pergunta e sem uma boa pergunta. Então, existem perguntas, existem respostas. A nossa humanidade
traz as perguntas. E vem Deus com todas as respostas. Uhum. Então, se nós... E aí as definições, né? Como consequência. Uhum. Se nós fugirmos disso, a gente corre o risco de tentar se contentar com as nossas respostas que não nos respondem às nossas perguntas. Sim. Então, eu tenho resposta que não é suficiente e isso vai me trazer muito problema. E respostas em relação a quê? Falando de criação. Casamento, matrimônio. Responsabilidade ecológica. A minha responsabilidade diante do outro, como ser humano. A minha relação com Deus. A importância do tempo ou de administrar as coisas. A importância do trabalho. Percebe essas temáticas que são coisas práticas? Eu não estou falando de teoria, são coisas do nosso dia a dia. Que a gente faz isso todo dia. O tempo todo. Então, todos esses elementos, eles aparecem logo no Gênesis. Então, se essas temáticas elas surgem no Gênesis, elas nos trazem as respostas, a gente continua brigando com essas respostas ainda hoje. Por quê? Se já existem. Sim. A gente pode ir para outras perguntas. Sim. Porque sabe? essas daí já foram respondidas. Já estão respondidas. Não sei se alguém que tá ouvindo aí, de repente, ele tá, mas como que fala desses assuntos? Daí a gente precisa trabalhar isso depois, né? Nem sei se dá tempo. Sim. Mas o Gênesis traz respostas para esses assuntos e outros mais, né? Eu citei só alguns. Sim, ele deixa isso muito claro. E ele deixa isso como a palavra de Deus sendo colocada. E ele fala, é isso aqui. E eu limitei. E é aquele ponto. Se eu dei forma, se eu dei propósito, tudo aquilo que não tem propósito, que não faz parte disso que eu acabei de dar propósito, é visível, é notável nesse momento. E é isso que o Gênesis começa a fazer, correto? O que não tem propósito não dura. Não há eternidade. Não há sustentabilidade para coisas sem propósito. Sim. Algumas pessoas perguntam assim, qual é o propósito de Deus para a minha vida? E tem dor mental por isso. Se não houvesse propósito para a sua vida, não haveria sua vida, porque Deus não cria coisas sem propósito. Eu creio, e pegando o gancho... Não, a gente tá com esse daí, tá sendo o nosso falador. Nossa pescaria. Né? Agora é só gancho, hein? Só gancho. Há um episódio aqui que a gente gravou com o Pastor Dimas, e você pode voltar a ele, que tem gancho toda hora, a gente brincou bastante com isso. Mas que ele disse, o pastor Janinho tocou nesse ponto, se ele não tocou nesse ponto, pelo menos foi esse ponto que ele me fez lembrar. Na hora que ele começou a falar aqui, eu fui viajando também. De que quando a gente isola a doutrina, a crença, a realidade para o coração de uma criação que se coloca somente num Deus iniciador das coisas, na minha vida isso faz com que a minha vida capote na primeira esquina da vida. Tem um texto de João 9 que é um episódio em que Jesus... É uma cura estranha, meio bizarra, né? Porque Jesus faz um negócio assim. Mas ele me lembra muito, inclusive pelos símbolos que ele evoca. Permita-me, João 9, verso 1 diz assim: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. O autor, inspiradamente, não se limita a falar que o homem é cego. Ele coloca que ele é o cego de nascença. Por quê? Porque há um elemento criador que tem que estar presente. Uma pessoa que teve um processo onde que se estragou, você conserta. Mas quando ele é cego de nascença, não há algo que foi estragado, é algo que não existia. Sim. Então... E ele diz assim que aí tem uma discussão aqui, quem pecou, quem não pecou. E Jesus no verso 6 diz assim: dito isso, cuspiu na terra e tendo feito lodo com saliva, aplicou nos olhos do cego. Jesus usou como remédio o elemento constitutivo do corpo humano no processo de criação, que é a terra. Ele põe barro em alguém que foi feito de barro e o homem volta a ver. Tá, o que isso tem a ver? Tem a ver com Jesus... Deus, do capítulo 1 e 2 de Gênesis, é o que anda fazendo coisas, criando coisas. Mas na minha vida, eu necessito de um Deus criador todo dia, porque ele precisa fazer aparecer coisas para mim. Há um mundo que foi radicalmente, profundamente danificado pelo pecado, onde as coisas têm não só má funcionalidade, tem coisas que simplesmente precisam ser recriadas o tempo todo. Então, o Deus que cria em Gênesis é o Deus que cria em mim também novas vontades, mas ele cria também questões físicas durante o tempo. Ele pega um cego e o ato curador no cego é um ato criador. É um Deus que cria o tempo todo. Ele não foi criador. Deus é criador.
Tô aqui, eu tava brisando aqui, total. Eu tava escutando você falando e tava pensando aqui na vida. Que foi o que aconteceu comigo quando o Zanin tava falando. É isso aí. E aí, pra mim, eu quero que a gente discuta sobre esse ponto. Sim. Então, se a gente olha para esse processo criador de Deus, a gente começa a perceber que olhar para a criação e olhá-la de maneira literal faz uma coisa importantíssima com a gente. O que é literal? Literal? É. Aquilo que é real, aquilo que aconteceu. Então, literalidade é justamente a realidade, aquilo que acontece da maneira correta. Mas vamos lá. Quando a gente para pra pensar e olhar para essa ideia da gente dar valor mesmo ao texto como algo real que aconteceu, a Gênesis, a criação como algo que aconteceu, isso vai influenciar completamente, então, a nossa cosmovisão. E a cosmovisão, eu quero dizer, a maneira como a gente enxerga o mundo, a nossa perspectiva da maneira como a gente olha para o mundo. Então, qual que é o efeito e a importância da gente olhar para o texto, para a gente olhar para Gênesis e entendendo isso como algo real? Porque o problema tá que muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas isso aqui é apenas um momento, uma narrativa de uma fantasia e não algo que realmente acontece de maneira real e literal. Henrique. Tá. Dentro do mundo acadêmico existe um termo muito comum que é tratar as narrativas bíblicas como mito, não no sentido como... Não a ideia de mito que a maioria das pessoas tem. Na verdade, é como um tipo de gênero, tá? Literário. Mas aí ele perde a importância da literalidade. Eu quero puxar o gancho para uma coisa que a gente já citou, para tentar começar a responder essa sua pergunta, que é o fato de que a literalidade é importante quando, por exemplo, a gente vê lá em João capítulo 1, ele escolhendo começar o seu evangelho da mesma maneira que começa o Gênesis. Lá em Gênesis, no princípio, criou Deus o céu e a terra. João 1, no princípio, aquele que é a palavra, e ele traz esse elemento porque lá na criação é a palavra que com poder faz as coisas. E aqui, na verdade, a palavra ela é literal, é alguém. E essa palavra ela faz, ela pensa, ela é Deus e ela cria. Então, na realidade, olhando para a Bíblia, pelos óculos da Bíblia, já que você falou o termo cosmovisão, não é a nossa visão que vai dizer o que a Bíblia está falando, mas é a visão de Deus. Isso. Então, eu tenho que tirar os meus óculos e colocar os óculos de Deus, se isso fosse possível, né, na sua... mas colocar essa visão para que eu consiga enxergar da maneira como ele quer. E essa visão, ela é muito importante porque, biblicamente, as coisas são concretas. A gente estava falando isso antes. Como seres humanos, a gente está acostumado a transformar tudo de maneira abstrata, e a gente vive dentro desse abstrato. Ele tem o seu lugar, a sua importância, mas as coisas de Deus, elas são concretas. E isso... Sim. Precisa acontecer. Salvação não é algo, uma historinha para mexer com a minha emoção. Não, ela é concreta. Sim. Jesus ele vai vir esse mundo, a volta de Jesus ela é concreta. A criação ela é concreta. As coisas precisam acontecer de maneira concreta para que as respostas e sentidos realmente aconteçam. Sim. O ato criador de Deus é o ato normativo de Deus. Deus é criador, portanto legislador. Não se separa um Deus legislador de um Deus criador. Porque quando foi que Deus criou as leis da física, da astrofísica? No momento que ele cria astros e cria elementos que se relacionam no tempo e espaço. Sim. Então, Deus não criou as coisas e em algum momento ele legislou como aquelas coisas iriam se relacionar. Quando ele disse haja luz e a luz passa a funcionar, todos os processos começam a ser legislados. Quando é que ele criou as leis da botânica? Quando ele coloca as coisas. Quando ele coloca todas as ervas e plantas, né? elas já criam, elas já nascem se relacionando. E já tendo uma lei. E já tendo lei. Portanto, em que momento que eu entendo Deus como legislador? Eu entendo Deus como legislador quando eu entendo Deus como criador. Porque Sim. criar e legislar na Bíblia está no mesmo ato. A gente fala, inclusive, de nós. Qual foi o primeiro ato seu? O seu primeiro ato foi obedecer. O primeiro ato de toda a existência é obedecer. Deus dá uma ordem e aquela ordem é executada com alguma coisa surgindo. Isso é quando ele fala haja luz e a luz surge, quando ele olha para a tumba e fala Lázaro sai para fora. O ato de dizer é uma ordem e o morto obedece.
Portanto, toda a palavra de Deus, ela é normativa em essência. Porque é um criador que está falando. Então, quando eu rejeito a literalidade do Gênesis, eu não estou rejeitando a literalidade de Gênesis. Eu estou rejeitando a normatividade de Gênesis. Porque se a criação é como que ela é aqui, só esses versos aqui, elas já estão normatizando toda a vida, porque eu estou me submetendo a um projeto que existia antes de mim. Sim. Eu vou dar uns exemplos aqui, que são contra. Primeiro, Moisés, ele escreve contra o argumento da não literalidade. Moisés escreve esse texto aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. 1.500 anos antes de Cristo é um tempo de grande desenvolvimento civilizatório. Há muito tempo civilizatório antes disso. Um exemplo claro que é possível encontrar até na Bíblia. A literatura nessa época. Uhum. Há gênero literário já nessa época. Moisés tem bibliografia. A inspiração age sobre Moisés quando Moisés cita, por exemplo, Hammurabi. Esse texto, olho por olho, dente por dente, ele é anterior a Moisés escrever. Então, aquilo já está no imaginário. Ele cita um texto escrito. Uhum. Então, Moisés tem conhecimento e Moisés é uma pessoa que foi educada numa corte egípcia. Então, é óbvio que Moisés, morando no Egito, só pela localização geográfica do Egito, ele tinha contato com a maneira como a Bíblia escreve, como se escreve. Que conclusão eu chego nisso? Portanto, Moisés tinha total conhecimento para definir o gênero literário a escrever. E o gênero literário mítico não se relaciona com uma estrutura com que ele constrói Gênesis. Sim. Então, por exemplo, e foi tarde e manhã o primeiro dia. A mesma palavra que ele usa em Gênesis 1 para dizer sobre dia, ele vai usar nos próximos capítulos para definir o dia em que Jacó aconteceu, a noite em que Jacó lutou com o anjo. Essa expressão tarde, manhã e dia, ele é usado para cá, mas é usado num texto narrativo onde as coisas estão acontecendo no decorrer de uma vida humana normal, que obviamente quando você lê a história de Jacó, de Abraão e a palavra dia, tarde, manhã lá é usada literalmente. Uhum. Os animais que ele usa aqui, mas também tem mais um elemento. Moisés está escrevendo, ele vai escrever sobre o dilúvio. Então, é um profeta que está sendo iluminado sobre o passado. Se ele escreve 1.500 anos antes de Cristo, ele está descrevendo nações muito anteriores a ele. Milênio antes dele. Então, quando ele está descrevendo do passado, ele usa referências do presente. Por exemplo, os rios que saem do Éden, o rio do Egito, o que circunda a terra de Havilá, onde há ouro. Ele não está falando do ouro que tem no Éden. Ele está falando do ouro que ele entende que tá e tem hoje, no momento que ele está escrevendo. Então ele está usando elementos contemporâneos a ele para dizer de coisas que aconteceram séculos antes dele. Então essa aqui é uma força literal gigantesca, porque ele está dialogando com uma realidade que começa aqui e que não se transforma radicalmente a ponto de ser um outro mundo. Então há argumentos suficientes só no texto para que eu me submeta à literalidade. Então, para você dizer que o texto de Gênesis é mítico, eu tenho que rejeitá-lo antes de aplicar o argumento. E, olha, só uma coisa. Eu penso como que isso acarreta na minha vida hoje. Muitas vezes a gente vem num discurso, não, eu acredito em Deus, Deus é bom, mas as coisas para minha vida eu prefiro que eu defina. E aí você tem incoerências que você não dá conta. Ele é bom, mas não é inteligente. Exatamente. E aí, no fim das contas, ou você rejeita Deus e tudo aquilo que ele estabeleceu, ou senão você vai ter que aceitar e rejeitar as suas questões. Ou as suas respostas, né? Ou as suas definições. Então, nós precisamos olhar o tempo todo e retornar para essa vivência de criação, para que, sabe assim, quando a coisa sai do prumo? Então, daí coloca no prumo de novo para dar prosseguimento, porque se não for assim... E é nessa estrutura, e é com esse pensamento que a gente começa a perceber que foi de pessoas que tinham como base esse olhar para a Bíblia da maneira literal que surge todo o pensamento científico que hoje está completamente afastado de muitas dessas realidades, em muitos sentidos. A gente vê... Completamente não. Não, completamente é muito coisa. Não, vamos consertar. Eu vou dizer uma frase. Se os seus estudos não te levaram a Deus, estuda um pouco mais. Essa foi uma conclusão, porque quando a gente olha para Galileu, Nicolai, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Blaise Pascal, a gente começa a olhar para os grandes cientistas, aqueles que surgiram e que iniciaram o método científico que nós temos hoje,
E toda essa base científica, ela foi baseada no pensamento que eles já tinham dessa cosmovisão. Olha o que você falou. Base científica, baseada. Então, os pais da ciência... Do que a gente está falando agora? De início. Sim. Tá vendo que a gente não consegue sair disso? Eu não sei o quanto eu vou ser irritante. Mas seja. Seja. Ciência, quando a gente define ciência, nós estamos definindo um fenômeno de um processo de conhecimento que é um bebê, quando se fala de processo civilizatório. Ela não está sujeita a tanto crivo e a tanto ataque enquanto conhecimento humano, quanto outras formas de conhecimento anteriores a ela. Então vamos falar de ciência e esse método científico com seus princípios, e é super importante para a humanidade hoje. Mas ela está tão recente que ela ainda vai se aperfeiçoar muito. Sim. Por quê? Porque ela está ainda dentro de um processo embrionário. Há que se admitir isso. Sim. Então, Você está falando em relação ao processo histórico como um todo. Como um todo. Tá. Vamos pensar aí do processo de civilização, quando a gente entende como civilização, sociedade andando coletivamente. Aí de 3.500 a.C., quando você vê as primeiras cidades, a urbes funcionando e as complexidades dessa vida junto. Mas desse ponto para frente, quando os egípcios, os sumérios começam a se organizar, até o surgimento da ciência agora, quando a gente está pensando no processo iluminista... Sim. Cara, como que nós temos uma humanidade que sobrevive com formas de conhecimento e que não tem como comparar. Sim. Ou seja, nós vivíamos sem ela. E fizemos pirâmides sem ela. E agora nos baseamos nela para viver. Nela dessa forma como compreendemos. Sim. Portanto, Você utiliza essa linguagem científica moderna para se referir ao passado, é isso? Ao passado, Sim, mas no passado nós fazíamos coisas sem esse tipo de crivo, de formas. Então, ciência é importante, mas ela não é a única forma. O conhecimento bíblico, ele não é científico no sentido que de alguns pressupostos da ciência da experimentação. Mas ele é um conhecimento porque ele é revelado. Sim. E essa revelação faz com que as outras coisas tomem forma e propósito após essa revelação divina. Exatamente. Eu não posso dizer que o conhecimento revelado é ilógico. Ele é teológico. A revelação é inteligente. Sim. Ela é lógica, ela é compreensiva e sujeita também a critérios, avaliações. Jesus fala, vem aqui, vamos conversar. Vem assim. Então, a ciência existe, mas ela não é a única lógica em atuação para chegar a alguma compreensão de alguma realidade. Sim. Extremamente importante pra gente pensar. E aqui a gente vai para os momentos finais pensando sobre o quanto do meu entendimento sobre a criação, ele vai influenciar a realidade da minha prática, né? Da minha vida diária. E aí é a pergunta pra gente pensar sobre esse tema que a gente tá falando sobre criação, como que eu posso levar ele pra prática diária da minha vida, né? Como que isso influencia? A gente já falou, eu não sei se você já pegou, mas a gente falou sobre... A gente tá repetindo, a gente tá aqui né? o tempo inteiro falando sobre como que influencia isso no meu dia a dia, em compreensões profundas. Mas e na prática? Um Deus que é criador e que me explicou, me ensinou como ele criou, o que isso vai agora trazer para a minha realidade prática da vida? Eu quero usar um texto bíblico, Efésios 2:10, que diz assim: porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E esse texto ele é maravilhoso porque ele traz um resumão mesmo de tudo que a gente conversou agora. O que nós somos? Criaturas de Deus. Sim. Mas essas criaturas não estão aí soltas, é em Cristo Jesus. Então tem uma relação de salvação. Para quê? Para propósito, para as nossas atividades. E essas atividades, essas nossas boas obras, elas precisam ser praticadas para quê? Para que a gente continue lembrando que nós somos dele. Gente, o que eu recomendo, se eu posso recomendar alguma coisa para alguém, é que no viver a vida, na prática, no dia a dia, no cotidiano, quando as coisas surgirem, e elas vão surgir, problemas, inquietações, a gente tem que dar uma pausa e voltar para o Gênesis. Lembrando que eu falei lá da criação dos 6 dias, eu não cheguei no 7º. Então agora está na hora do 7º. A pausa, o descanso, o contato com Deus, para que eu possa entender quem eu sou, quem Ele é, e vou repetir o termo que eu usei, botar as coisas no prumo. Esse é um hábito diário.
E é isso que a gente precisa no nosso cotidiano. Eu me conforto em pensar que há um pivô, um agente, um originador, um catalisador, centralizador das coisas. Eu não me salvei. Eu fui salvo por alguém. Eu não me criei. Eu fui criado por alguém. Eu não me batizei, né? Eu fui batizado por alguém e eu não vou para o céu. Jesus é que vem me buscar. Então isso significa que existe um centro operacional, intencional e bem intencionado, amoroso a meu respeito. Sim. Quando eu tiro Deus do processo criador, da realidade da criação, aparentemente os planos são meus, a luta é minha. Eu só estou desejando essa salvação e ir para um lugar legal porque ele falou que esse negócio existe. Ele que falou para mim que tem um céu para eu ir. Ele que falou para mim que existe um pecado. E foi ele também que falou para mim que existe uma salvação. Então, o plano é dele. Ele não chegou para mim e perguntou: Robson, o que você acha que eu devo ir morrer por vocês? Falou nada. Quando eu acordei, ele já tinha morrido por mim. E ele só falou assim: já aceitei, vai. E eu fico pensando na minha luta como pai. Eu tenho que me tornar um bom pai. Mas o projeto de desenvolvimento da integridade, salvação, realidade de bem-estar das minhas filhas não é o projeto meu. O projeto é dele e eu posso cair na ilusão de que eu tenho que lutar por isso sozinho. Como eu tenho que cair na ilusão que eu tenho que me santificar. Você não se santifica, tem alguém que santifica você. Então, quando eu entendo Deus como criador, eu digo: legal, Senhor, o projeto é seu, eu me rendo a um projeto. Sim. Então ele não deu corda no relógio e saiu correndo e agora ele está querendo que as coisas aconteçam. Não, ele conduz porque o projeto é dele. E eu me entendo como adorador assim. Leia um texto. Apocalipse 4:11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, digno de receber a glória, a honra e o poder. Por que ele é digno? Por que eu posso me dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, glória para o teu nome, aleluia a ti, louvor a ti, porque todas as coisas tu criaste. Deus é o Criador, portanto, ele é digno de ser adorado. Ele é Criador, portanto, ele é digno de ser louvado. Sim, por causa da tua vontade vieram existir e foram criadas. Se eu não entender Deus como Criador, eu não posso me entender como adorador. E aí a gente encerra esses momentos, mas a gente encerra esses momentos... Uma pausa dramática agora, né? Então. Da digestão. A gente encerra esses momentos... Eu vou finalizar não falando muita coisa, só lendo um texto de Salmo. E esse Salmo, para mim, diz muito. Ele fala assim: Senhor, Senhor, nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios de uma criança e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza. Por causa de tudo, quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu me pergunto: o que é o homem? Mas ao mesmo tempo eu entendo que tu o coroaste de glória e de honra, e tu o fizeste dominar sobre tudo o que há. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Nós nos rendemos. E esse é o sentimento que nós temos que ter quando nós olhamos para a criação. Não adorá-la, mas adorar o Criador que a fez com propósito, assim como você também tem propósito. Então que você, ao olhar para a criação, sempre se lembre desse Criador. E que esse Criador traduza em você a transformação necessária em todos os detalhes desse propósito e dessa beleza que ele faz e que ele fez em cada um de nós. Nós encerramos por aqui o Pode Crer e se prepare para o próximo episódio, porque está sensacional também, porque a gente ainda vai falar sobre ele, vai gravar ele ainda. Mas se inscreva no canal, faça aquilo que você precisa fazer, lembretes, canal do YouTube, o NASP SP, o NASP C1. O NASP C1 e Spotify, Deezer e todas as outras plataformas, se você quiser escutá-lo e não somente ver a nossa carinha aqui feliz e alegre. Um abraço para você e se despeçam também do pessoal aí. Um grande abraço, galera. Se você tiver e quiser acesso a outros materiais como esse, inclusive o desenvolvimento desse conteúdo de forma escrita
entre em contato conosco. O contato estará disponível para você aqui mesmo onde você está nos assistindo. A gente se vê no próximo episódio, pode crer.